Olá, tudo bem? Eu sou o Edson Matias e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Nesses últimos tempos eu tenho percebido uma busca por uma compreensão de elementos da política, em especial compreender o que é o marxismo, o socialismo e os seus malefícios para a sociedade, seus malefícios para o pensamento humano, para a política, para as relações pessoais e em especial na política. Agora a gente vê uma certa fragilidade nas argumentações quando um conceito é transformado em adjetivo. Isso de todos os lados. Perceba que é muito fácil para as pessoas criticarem seus oponentes chamando-os de fascista. E veja que você reduz um conceito histórico a um mero adjetivo. As pessoas eliminam completamente o significado daquilo. É tanto que chamam liberais de fascistas. Veja a contradição do termo, a contradição da fala sobre isso. E também, nos últimos anos, as pessoas perceberam os malefícios do pensamento de esquerda, as consequências históricas, o quão degradante pode ser para uma sociedade se adota os pressupostos políticos e econômicos vindos dessa visão de mundo, dessa forma de ver o mundo, até, por assim dizer, religiosa. Não é só uma estrutura política, uma ideia política, mas é muito mais do que isso, uma cosmovisão. É uma forma de ver a realidade a partir desses pressupostos. Então, para auxiliar a compreensão dessas ideias, eu peguei alguns livros aqui e a gente, do mais simples ao mais estruturado, mais complexo, na argumentação sobre esse assunto. Não é exaustivo a lista, são alguns livros, depois eu faço uma segunda parte sobre esses livros. O primeiro, esse daqui, o livro Politicamente Incorreto da Esquerda e do Socialismo, de Kevin Williamson. É um livro simples, com uma linguagem simples, uma linguagem bem direta ao ponto sobre os principais pensadores e políticos da esquerda. Ele faz uma mescla bem interessante, falando um pouco de Che Guevara, Hugo Chávez, como essas pessoas pensaram quais foram as consequências na aplicação da visão política para a sociedade, em alguns países como Cuba, Coreia do Norte, China. Um outro é esse daqui, A Mente Esquerdista, Larry Rossiter. Eu acho que é assim que pronuncia. Ele é um psiquiatra, um psicólogo americano, e ele trata aqui como a política, uma visão política específica pode degradar a saúde mental das pessoas. Tanto que você vê alguém que é de esquerda, os Nutella, os raiz, você percebe uma certa incoerência em uma dificuldade de perceber a realidade quanto tal. De ter dificuldade de relacionar aquilo que ela está falando com aquilo que ela está fazendo. Há uma incoerência, até infantil ou adolescente nesses aspectos. Ele trata aqui nesse livro sobre as consequências psicológicas de uma cosmovisão política, dessa visão política especial da esquerda. Esses livros aqui que eu estou mostrando, eu vou deixar o link na descrição para que você possa comprar na Amazon, possa ter acesso a eles. Um outro, muito bom, esse daqui, História Concisa da Revolução Russa, Richard Pipers. Esse autor aqui é uma das maiores autoridades sobre a Revolução Russa. Aqui ele trata do período pré-revolução, da Revolução Bolchevique, e como isso afetou a Rússia e aquele período pós-revolução de 1917. Como a União Soviética lidou com elementos econômicos, religiosos, políticos, a relação com a política externa, como isso se deu. Esse autor é fundamental para você compreender a Revolução Russa e como ela se deu ao longo dos anos. Um outro autor, na verdade é uma coleção de artigos, é esse daqui, Cortando o Mal pela Raiz. A história e memórias do comunismo na Europa. Ele foca, em especial, como o subtítulo já deixa claro, na Europa. Como isso veio degradar a sociedade e como
e o mal que isso causou em alguns países. Por exemplo, na Polônia, hoje, você tem uma ideia, é crime defender ideias marxistas, ideias socialistas na Polônia. O mal que eles sofreram por causa da revolução socialista que eles sofreram. Coordenado, ele é do mesmo autor, do mesmo grupo que escreveu o livro Negro do Comunismo, Stephen Coultris. Ele organizou diversos artigos das mais diversos autores, falando especificamente sobre alguns pontos, algumas situações que aconteceram ali na Europa. Ele vai falar sobre a Estônia, como o comunismo degradou a Estônia, França, Bulgária, diversas outras situações. Um outro, agora mais amplo, ele trata a história no mundo. A ascensão e queda do comunismo. Acho que é o Brown. Brown, ele escreve aqui da período socialista pré-Marx até a sua queda. Mais ou menos ali se dá na Revolução, na Perestroika, né, na Rússia, Gorbachev, mas para muitos a ideia da queda de um socialismo atrelado à desintegração da União Soviética, ela pode ser contestada, mas temos um ápice, temos uma queda também dos valores marxistas e socialistas e as suas consequências de degradação da sociedade, da cultura e diversos outros elementos religiosos também, degradação, e como a religião foi perseguida. Um outro, muito bom, esse daqui, de Robert Service, Uma História do Comunismo Mundial. Camaradas, uma história do comunismo mundial. Aqui é mais amplo, trata, assim como a seção em queda do comunismo, a visão não só restrita a algum país ou algum continente específico, mas todo o mundo. E como esse pensamento político ele veio a trazer consequências maléficas para a sociedade. Robert Service, ele é um dos maiores historiadores nessa área, dos maiores pensadores sobre esse assunto. Mais uma vez, eu vou deixar o link desses livros link da Amazon, caso você queira comprar o link da Amazon, você ajuda o canal, nos ajuda aí nesse trabalho, dá um apoio. Deixar o link também do Apoia, caso você queira nos ajudar. Quando a gente vai tratar sobre fenômenos históricos, a gente tem que entender primeiro a sua história, seu desenvolvimento, seu ponto inicial, ou pontos iniciais, porque não surge do nada, mas sim surge às vezes não só de um ponto, mas de diversos elementos, uma confluência de várias ideias que podem ajudar na composição de certos conceitos. Se nós reduzirmos os conceitos históricos a meros adjetivos, nós não compreendemos o malefício daquilo dali. Passa a ser apenas um xingamento qualquer. Espero que você possa adquirir esses livros, ler esses livros, vai ajudar na compreensão desse tema e entender melhor o que está acontecendo também no Brasil. Como nós passamos ao longo do século XX e como essas ideias elas ainda estão presentes nas universidades, nas escolas, nos políticos. Às vezes nós temos a ideia de que o político ele não é mau, de esquerda, ele é gente boa. Na verdade, não é tão simples assim. Forte abraço e até a próxima. Sim, comente, compartilhe esse livro e até mais.